Está começando mais um Imóvel Class TV com as novidades do setor imobiliário. Hora de mudar as cortinas e a tendência é valorizar os modelos leves e mais simples. Um dos cartões postais do Litoral Norte será revitalizado. É a Lagoa do Violão, em Torres. E mais, conheça as empresas que se destacaram no ramo da indústria da construção civil. E no estúdio falamos sobre valorização e oferta de imóveis usados. Eu sou Lúcia Matos, fique com a gente, porque o Imóvel Class TV está no ar. Você está pensando em dar uma renovada nas cortinas? A tendência é valorizar modelos leves e mais simples. A equipe do Imóvel Class TV vai te ajudar a escolher a cortina ideal para a tua casa. Hoje, a pessoa que está comprando um imóvel, ele vai pensar em contratar um profissional do segmento de decoração de janela, de decoração de interiores. Esse profissional sabe o momento certo aonde ele vai trazer a cortina para dentro do ambiente. Então, a cortina hoje, ela tem que entrar mais ou menos junto com o mobiliário, para não haver aquele problema de você estar com o mobiliário novo e o sol está incidindo sobre o mobiliário e vir estragar os equipamentos da casa. Cada imóvel tem uma posição solar específica. Essa posição solar faz com que esse apartamento tenha mais incidência solar ou menos incidência solar. Então, apartamentos com maior incidência solar, você vai ter uma demanda, uma necessidade maior de você ter uma cortina diferente que vai proteger mais os móveis. Também vai se levar muito em consideração o conforto visual. O conforto visual para você não chegar numa residência e sentir uma claridade excessiva que você não consegue nem permanecer no local em função de tanto sol. Esse produto aqui é a cortina Silhouette. Hoje é uma das principais cortinas nossas da Luxaflex que estão no mercado. É uma cortina que a gente consegue, com ela, ter a visualização do exterior e quando se precisa escurecer um pouquinho, a gente consegue o controle da luminosidade e ela tem o sistema de enrolamento. Toda a cortina, quando recolhida, ela vai recolher todinha dentro de um trilho superior. Esse tipo de cortina, ele é muito utilizado para os livings. Hoje, a sala de estar em Porto Alegre, elas têm na composição delas só vidro nas fachadas. Então não tem proteção nenhuma, tem só o vidro. Então com essa cortina, a gente consegue um bloqueio adequado dos raios solares e quando desejar, a gente vai conseguir olhar para fora com perfeição no visual. Essa cortina, por ela ter essa função dupla de vestir o ambiente, de controlar a luminosidade, também tem um bloqueio dos raios UV e como ela tem duas camadas de tecido transparente, gera um efeito antitérmico bem grande aqui dentro dela. Então, vai bloquear bastante frio e calor. Essa aqui é a cortina Luminette. É uma cortina que tem um aspecto mais tradicional, mais clássico. É uma cortina que também é composta por vários tecidos e a gente consegue o controle da luminosidade. Então, nesse caso, é uma cortina com acionamento motorizado. Com esse controle remoto, eu vou conseguir que ela gira a lâmina, permita a entrada de sol e faça o recolhimento de todo o tecido para uma das laterais. Esse tipo de cortina ela é muito utilizado para grandes vãos em altura e largura e também para portas-passagem. No momento que você quer passar para o exterior, você não precisa erguer a cortina até a sua altura. Você abre um pouquinho dela e já está suficiente para fazer a movimentação de dentro do ambiente para fora do ambiente. Essa aqui é a cortina Paramitre. É um lançamento da Luxaflex. É um produto que ele tem como característica a parte estética.
Então, ele é muito utilizado na divisão de ambientes. Ele não nos proporciona uma grande vedação térmica e acústica e também de claridade, mas, no entanto, você consegue, com esse tipo de corte nesse tecido, uma divisão ambiental leve e diferenciada. Essa cortina ela é feita de poliéster, com 4 camadas de tecido, e tem uma máquina específica que faz esse corte na diagonal, fazendo que esse produto tenha bastante dinamismo no ambiente. Então ele leva a gente a entender como uma cortina com movimento. Aqui no alto a gente tem a cortina rolô. A cortina rolô é um produto mais despojado, é um produto com uma camada só de tecido, que permite que você tenha um tecido mais simples, com um filtro solar muito eficiente e com a capacidade de você olhar através dele. Então, a gente não deixa o sol entrar, deixa a claridade entrar e bloqueia dos raios ultravioleta com 96% de proteção. Esse produto, por ela estar numa altura elevada, o ideal é que ela tenha um acionamento por controle remoto, que evita que a gente tenha um comando muito longo para movimentar a cortina. A valorização dos imóveis usados em Porto Alegre ultrapassou os 15% de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 atingiu os 17%. Os dados são do Secov RS. Para nos fazer um balanço do mercado e falar das perspectivas para 2013, eu converso hoje com Moacir Schuckster, presidente do Secov RS. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui no teu programa. De uma maneira geral, 2012 foi um ano bom para o setor? Foi. O ano 2012 foi um ano onde a tônica foi de uma certa acomodação do mercado, mas mesmo assim, uma movimentação inercial provocou ainda um aumento no preço ainda dos aluguéis. Nós tínhamos, os imóveis em geral, tiveram nos últimos anos, nos últimos semestres, vamos dizer assim, para não ser um período tão longo, tiveram um aumento bastante expressivo. Evidentemente, as locações acompanharam essa evolução de preço. E em 2012, então, nós tivemos, assim, no que tange ao preço de venda dos imóveis, nós tivemos esse aumento de 17%, constatado aqui já em janeiro e fevereiro, e que mostra aí um aumento assim, bastante superior, inclusive, à própria inflação. Isso, 150%, né? 150%, realmente é um valor bastante grande. Porque pegamos um período de grande procura ainda, né? Porque hoje nós temos um fenômeno no Brasil que é muito interessante e que está a merecer um estudo mais aprofundado, que é a mobilidade do brasileiro. Hoje, o brasileiro está em busca da sua oportunidade em qualquer lugar. Isso a gente percebe, inclusive, que as pessoas que viajam para o estrangeiro e vêm para o Brasil também, mas aqui dentro do Brasil, a gente percebe esse movimento muito forte. E quem se movimenta de uma cidade para outra, de um estado para outro, normalmente aluga em primeiro lugar, para depois conhecer o lugar e verificar as suas preferências e até para verificar quão firme está a sua situação nesse novo emprego, nessa sua nova situação. E o aluguel ele acaba derivando disso. Nós temos um bom estoque de aluguéis, nós temos digamos, um mercado, o nosso mercado de Porto Alegre é um mercado realmente muito saudável, é um mercado muito firme, um mercado de muita oferta, mas um mercado de grande procura. Então a gente tem aqui uma situação assim bastante favorecida no que tange aos negócios imobiliários e à clientela desses negócios imobiliários. Porque, veja bem, quem precisa ocupar um imóvel, ele tem diversas alternativas. Ou ele compra um imóvel usado, ou ele aluga, ou ele compra um imóvel novo. Ele tem esse leque na frente dele. E ele, então, acaba por escolher aquilo que mais se coaduna com a sua situação pessoal, financeira, a sua situação profissional, não é?
Então, a gente tem a oferecer aqui em Porto Alegre uma boa diversidade de oportunidades para quem precisa ocupar um imóvel. A valorização dos imóveis novos, em planta, digamos assim, ou em construção, é tão grande quanto a desses imóveis usados? Olha, nós não temos essa pesquisa, porque quem faz essa pesquisa é o Sinduscom e nós nos voltamos mais para o imóvel usado e a locação. Mas ela basicamente segue esse ritmo, porque o imóvel usado, ele anda na esteira do imóvel novo. Porque o imóvel usado é mais ou menos assim, o imóvel novo, vamos dizer, é índice 100. O imóvel usado, quando ele começa a ser ocupado, etc. e tal, ele já começa a valer os 90%. Só que, evidentemente, o imóvel, ele tem a valorização pela inflação, ou quer dizer, o imóvel acompanha a inflação e tem a sua depreciação pelo desgaste, etc. E é uma das características do imóvel por isso que ele é um bom negócio, né? O imóvel, ele é uma garantia de estar imune às canetadas financeiras, esse tipo de coisa, né? Então, eu acredito que sim, o imóvel novo deve ter aumentado nessa altura, até porque se sabe que aqui em Porto Alegre os terrenos ficaram muito caros devido à raridade de certos terrenos aqui em certas regiões, e hoje praticamente uma grande região central, nós estamos praticamente proibidos de construir, porque o Ministério da Aeronáutica estabeleceu um limite de altura que é praticamente inviável, não é economicamente viável. Então, enquanto esse assunto não for resolvido, a gente vai ter esse problema. E isso tudo encarece os terrenos, e o encarecimento do terreno encarece as habitações que ficam em cima. E é uma bola de neve. Exatamente, e isso é um círculo vicioso. Perverso, né? Uhum. Então, esse é um dos problemas. Então, acredito que tanto o imóvel novo quanto o imóvel usado seguiram essa curva e o imóvel realmente aumentou bastante nos últimos tempos. Estou conversando hoje sobre valorização de imóveis com o presidente do Secov-RS, Moacir Schuchster. Em instantes, a gente segue com essa entrevista e tem ainda uma reportagem sobre um dos cartões postais do Litoral Norte. Meu assunto hoje aqui no Imóvel Class TV é a valorização de imóveis. Eu converso com o presidente do Secov-RS, Moacir Schuchster. Doutor Moacir, quem investiu em imóveis usados em 2012 teve um ganho real, né? Quer dizer, financeiramente se deu muito bem. Quais os imóveis mais valorizados, em que regiões da cidade? Bom, é curioso o que eu vou dizer, mas nós temos hoje que em toda a cidade de Porto Alegre, salvo realmente regiões muito mais afastadas, mas a valorização é positiva. Nós temos aí, que fizemos um estudo aí nos últimos 12 meses, mostrou que os imóveis que mais aumentaram foram no Cristo Redentor. Depois veio o Moinhos de Vento. Quer dizer, depende muito justamente da situação dos bairros onde eles se situam, e a gente percebe justamente pela qualificação dos prédios das casas que são construídas nesses locais. Então, hoje realmente não existe aquilo de dizer que esse bairro é menos valioso ou mais valioso. É evidente que aqueles bairros que são mais tradicionais, tipo Moinhos de Vento, Boa Vista, etc., que são mais valorizados justamente porque não tem mais terreno onde construir lá praticamente. Então, isso são mais valorizados. No entanto, eu chamo a atenção de todos justamente para a oportunidades que estão surgindo nos bairros da cidade, que estão se tornando muito bonitos, com investimentos públicos, com investimentos privados, com prédios e casas muito interessantes, muito bonitos, de modo que o imóvel hoje aqui em Porto Alegre, ele está sendo excelente para investir e está tornando a cidade cada vez mais bonita também, né? Agora, quais são as perspectivas para esse 2013? Continuará sendo um bom negócio investir em imóveis? Bom, eu costumo dizer, que não só eu, muita gente, né, que o imóvel é sempre um bom negócio. É evidente que
que precisa comprar direitinho, ou seja, comprar no preço adequado, na oportunidade adequada, com o investimento do tamanho do seu bolso, quer dizer, não pode se enforcar para comprar um imóvel. Mas o imóvel continua sendo sempre um bom investimento. Eu acredito que em Porto Alegre hoje, especialmente em Porto Alegre, mas no resto do Brasil, que teremos um ano muito favorável aos negócios imobiliários, mas entendo que o mercado está em processo de acomodação. Isso significa que haverá boas oportunidades de compra de imóveis. Nós teremos aí, poderemos ver, acompanhando as ofertas das imobiliárias, das incorporadoras, que deverão ter oportunidades até de descontos em imóveis, dependendo de condições de pagamento, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que teremos um ano bom para os negócios imobiliários. Quem comprou fez muito bem em comprar. Quem vai comprar, eu acho que faz bem em comprar, porque o imóvel sempre é um bom investimento. E essa acomodação não deve perturbar as pessoas que dizem, mas agora o imóvel vai baixar. Não vai baixar. O imóvel vai continuar no seu preço e vai acompanhar a inflação. E dependendo de alguns imóveis, até se valorizarão acima disso, devido às suas circunstâncias particulares, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir há poucos dias que um prédio foi lançado, um prédio que recém está na planta, e foi vendido praticamente em 2 semanas, 20 dias. Então, mostra que o mercado está atento às oportunidades e aqueles empreendimentos que estão bem localizados, que têm preço adequado ao mercado, esses certamente terão uma boa circulação. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com você, sempre às ordens. A Lagoa do Violão em Torres, um dos cartões postais do litoral norte, será revitalizada. A iniciativa é uma compensação por parte de uma construtora que está instalando um empreendimento próximo ao local. Jane tem 67 anos e sempre morou em Torres. Quando pequena, costumava passear na Lagoa do Violão. Ela lembra até dos banhos de mar. Ela era toda com eucaliptos em volta, né? Era uma mata mesmo, assim. A gente vinha fazer piquenique, tomar chimarrão aqui, tomava banho, não tinha poluição. O nome tem origem no formato da lagoa, que lembra um violão. As aves são uma das atrações que permanecem até hoje. Elas repousam por aqui e contribuem para embelezar ainda mais a paisagem. A Lagoa do Violão é um dos principais pontos turísticos do litoral do Rio Grande do Sul. Mas nas últimas 3 décadas, ela sofreu com a falta de cuidados. A cidade cresceu em torno dela e, com isso, aumentou também a quantidade de lixo, areia e esgoto trazidos aqui para dentro através da água das chuvas. Mas parece que, finalmente, esse ciclo de poluição terá um fim. A primeira etapa da revitalização começou nesta semana, a construção de caixas de concreto. A estrutura vai funcionar como uma peneira da água dos bueiros e assim o lixo e areia ficarão acumulados aqui. Essas caixas separadoras elas também têm um processo de grade que também vai segurar o lixo, que periodicamente a nossa equipe vai fazer o recolhimento disso aí. Serão instaladas 12 caixas subterrâneas no entorno da lagoa. A obra é uma medida compensatória de um empreendimento que está sendo construído perto do local. Além da poluição, o acúmulo de sedimentos reduz a profundidade. Atualmente, a lagoa tem 2 metros de lodo, contra apenas 1,5 metro de água. Se continuarmos a não fazer uma medida que segure essa entrada de sedimentos, futuramente a lagoa pode até ser soterrada, né? Então é isso que a gente quer evitar. Também será feito um levantamento para identificar ligações de esgoto clandestinas na região. O temor é que os dejetos de algumas casas estejam sendo jogados diretamente na lagoa, uma prática ilegal que tem sido combatida nos últimos anos. Este rapaz, que trabalha por perto, está acostumado a ouvir as reclamações dos turistas. Quando muito quente, um período muito de sol, assim, sem chuva, começa a exalar. Hoje um turista ainda veio aqui, conversou comigo e tal, que aqui seria um ótimo lugar para vir, por exemplo, fazer um piquenique, algo semelhante.
Espelhos ampliam o ambiente e eles podem ser, além de úteis, muito criativos para decorar a sua casa. Nichos espelhados aumentam a sensação de profundidade. Nestes dois casos, os espelhos refletem a luz e ampliam a claridade do ambiente. Na cozinha, os espelhos também são uma boa pedida. Com os apartamentos cada vez menores, a tendência é o revestimento reflexivo. E até nos pequenos detalhes, os espelhos dão um toque especial. Confira agora as informações do Minuto Cresci de hoje. Hoje eu vou falar sobre as pegadinhas que muitas vezes o comprador esquece de observar e lá na frente ele vai ter alguns aborrecimentos. Quando está comprando um imóvel na planta. O apartamento tem que ter uma insolação nos dormitórios, na área social, área de serviço, para evitar futuramente umidade nas paredes, bolor, e isso desvaloriza o imóvel. A metragem total ela inclui as áreas de uso comum, as garagens, hall de entrada, as áreas sociais, fitness, salão de festa, tá? Tudo que se circula, que todo condomínio circula nela, é considerado área total. E área privativa é da porta para dentro. Hoje o grande vilão de um condomínio é a portaria 24 horas. Nós vivemos numa época de muita insegurança, de muito assalto, acessos nos condomínios e de pessoas estranhas. Então tem que considerar isso aí, isso é muito importante. A portaria 24 horas, ela realmente onera o condomínio. Nesta semana foram premiados os melhores projetos da construção civil no Rio Grande do Sul. E o Imóvel Class TV acompanhou a cerimônia do Sinduscom Premium e conversou com algumas empresas que mais se destacaram no ramo. Mais de 400 pessoas participaram da solenidade de entrega do Sinduscom Premium que ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O título Empresa do Ano foi conquistado pela Melnick Iving. Hoje nós temos uma engenharia de ponta, exatamente para trabalhar 20 anos no alto padrão. E depois que você está acostumado com o alto padrão, com os nossos engenheiros, arquitetos, toda a nossa parte de engenharia, que conhece como é a nossa filosofia, nós entrarmos depois no médio padrão, médio alto, foi mais fácil, porque em todos eles a gente aplica sempre um pouco do alto padrão, que é o que fez a nossa empresa ser reconhecida. O empreendimento Nine conquistou o ouro na categoria Produtos e Lançamentos Imobiliários do Ano de grande porte. O Nine tem um conceito diferente. Hoje todos os nossos grandes empreendimentos ele tem uma grande infraestrutura, ou no pavimento térreo, ou no último pavimento. E nós inovamos no Nine, fizemos toda a parte de infraestrutura, que é muito grande, no 9º pavimento, que é o pavimento intermediário. Então, nós temos 8 andares de apartamentos, depois vem um andar intermediário com a parte de infraestrutura, onde tem uma piscina que ela fica suspensa 2 metros, toda envidraçada para fora do prédio, no 9º andar. E depois tem mais 8 andares de apartamentos também de alto padrão. Isso fez uma coisa diferente, a gente inovou, aceitamos o projeto feito por nossos arquitetos e ganhamos um prêmio. Entre os lançamentos de pequeno porte, o novo prédio do Cindy Lojas Gravataí, projetado pela Finger Engenharia, levou o primeiro lugar. O projeto ele tem todo um layout diferenciado, tem um visual muito impactante. Gravataí é uma cidade que não oferece muita diversificação em termos de arquitetura e construção, então ele realmente está muito bem posicionado lá e figurou um marco para a cidade, né?
Na categoria de inovação tecnológica, os parques eólicos do Rio Grande do Sul ganharam medalha de ouro. O título do nosso case é 90 anos de uma história bem construída e os parques eólicos no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos essa parceria com alemães da Enercon, e aqui se chama Woben Wind Power do Brasil, e nós construímos numa primeira etapa 75 torres em Osório há 6 anos atrás. E agora essa situação voltou dentro de um novo programa do governo, que são os leilões de energia. E agora, em 2012, então, nós fornecemos mais 151 torres para 4 parques eólicos, que foi 31 torres em Nova Tramandaí, 25 em Palmares, 45 em Santana do Livramento e a ampliação de Osório com mais 50 torres, 151 torres. Um volume de concreto total 55 mil metros cúbicos. E as centrais de produção de pré-moldados da Rossi levou o primeiro lugar em inovação mercadológica. A central de pré-moldados Rossi, que nós desenvolvemos uma tecnologia própria de construção, que fazemos aí um prédio de 4 pavimentos em 21 dias. Né? Nós ganhamos muito tempo, né? Um dos nossos principais insumos da construção é o tempo. Então conseguimos aí fazer um processo até então de mão de obra intensiva, conseguimos produzir dentro de uma indústria parte da nossa produção. Nós sempre pretendemos inovar em tudo que nós fazemos, né? Então, ao invés de ficar pensando nos problemas, eventuais falta de mão de obra, a gente buscou a solução. Neste caso, a solução foi industrializar a parte da produção e um sistema muito vencedor que nós utilizamos aí nas nossas obras. O Imóvel Class TV fica por aqui. Você confere agora o programa Esporte Revista. A gente se vê na semana que vem. Até lá!